Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou comentar com vocês um tema muito interessante que eu ainda não tinha abordado nesse canal, que é sobre os primeiros homens e a criação, os mistérios que nunca deveriam ter sido revelados. É um tema que muita gente me pediu e eu nunca tinha feito um vídeo sobre isso. Então você que é novo no canal, não é inscrito ainda, já se inscreva, deixa o like, compartilha aí o vídeo com seu amigo ou sua amiga que gosta do terror e do sobrenatural. Ajuda o narrador a bater os 5.000 inscritos e não esqueça, se você gosta do meu trabalho, vire membro. São apenas R$8, você não vai virar mendigo por assinar esse canal. Agora, sem enrolações, sem delongas, vamos para o vídeo. No princípio, quando os deuses ainda estavam no auge de seu poder e sua criação, uma vontade distorcida moldou o destino dos homens. Mas quem eram esses primeiros homens? Eram criados para servir ou para algo muito pior? O que começou como um experimento divino transformou-se em uma maldição que jamais deveria ter sido acordada. O surgimento dos primeiros homens. Na aurora do tempo, antes do sol brilhar, os deuses forjaram seus primeiros seres. Eles não eram como os homens de hoje. Eram criaturas de pura carne e osso, com almas vazias, programadas para um único propósito: servir a uma vontade maior. As primeiras figuras aparecem da terra deformadas e grotescas. Elas se levantam lentamente, com uma aparência não humana. Seus corpos são feitos de um material viscoso, meio carne e meio pedra. Seus olhos são grandes, vazios e brilham de uma maneira sobrenatural. As criaturas começam a andar sem rumo, esbarrando umas nas outras. Suas expressões mostram uma sensação de vazio e também de confusão. Elas não sabem para onde ir, nem o que fazer, mas estão sendo chamadas para algo. Um homem, Ken, é o primeiro a mostrar sinais de consciência. Ele observa as outras criaturas e parece confuso. Ele tenta falar, mas não consegue. Ken foi o primeiro a despertar, ou seria o primeiro a ser corrompido por sua própria criação. Agora, falando mais sobre o despertar da criatura, Ken começa a andar sozinho, afastando-se das outras criaturas. Ele sente um frio gélido na espinha. Seus passos ecoam em uma paisagem escura, com árvores que parecem se mover lentamente, como se estivessem vivas. Ele é constantemente observado, mas não consegue ver de onde vem a presença. Mas ele sabe que algo está o espreitando. Mas nem todos os primeiros homens estavam destinados a viver em um vazio. Alguns despertaram algo dentro de si, algo terrível: a consciência. Mas o que eles descobriram era algo que jamais deveriam ter visto. Ken começa a ouvir sussurros como vozes distantes. Ele tenta ignorá-los, mas elas se tornam mais altas e mais claras. As árvores ao redor começam a se curvar em direção a ele, como se estivessem atraindo-o para o interior da floresta. Vozes distantes e sussurros incompreensíveis. Você não deveria estar aqui. Você não deveria saber. Ele olha para trás, mas nada está lá. Apenas a escuridão. Ele continua caminhando até que finalmente se depara com uma criatura monstruosa saindo de um buraco na terra. A criatura tem múltiplos olhos e dentes afiados, mas ela está parada, olhando com uma expressão vazia.
Essa entidade, uma das primeiras criaturas da criação, não era um monstro, era a verdade. E quando a verdade começa a ser conhecida, o medo não tarda a se manifestar. O monstro começa a se mover lentamente na direção de Ken, e ele começa a correr, mas não consegue escapar. Cada passo que ele dá parece fazer a criatura ficar mais próxima, até que finalmente ele é engolido pela escuridão. Falando agora sobre a lenda do primeiro Deus, que muita gente tem dúvidas aqui no canal, vou esclarecer um pouco mais sobre este assunto agora. O primeiro Deus, o Criador das Sombras, não era benevolente como vocês pensam. Sua criação era uma experiência. Os homens foram feitos para servir em seu ritual final, onde a carne e a alma seriam transformados em algo novo, algo terrível. Mas o que Erath descobriu nas cavernas, com seus olhos curiosos, foi uma verdade que ele não deveria jamais conhecer. As inscrições mostram figuras sombrias com olhos brilhantes e corpos distorcidos. Eles representam os deuses antigos que moldaram o destino dos primeiros homens. Em uma das inscrições, há uma visão do deus sombrio com uma grande mão saindo da terra, invocando os primeiros homens. Erath murmurando para si mesmo enquanto examina as inscrições. Nós fomos feitos para morrer. Não há mais esperança. Eles sabiam disso. Eles sempre souberam. A caverna começa a tremer, violentamente, e uma figura gigantesca emerge das paredes da caverna. Ela é composta de sombras e pesadelos. Seus olhos são como fendas no vazio, absorvendo toda a luz ao seu redor. O Deus antigo o repreende, reverberante. Você, Erath, é apenas uma sombra. A verdadeira criação está além do que você pode compreender. Erath tenta escapar, mas a criatura começa a engolir tudo ao seu redor, apagando as estrelas do céu e mergulhando a caverna em uma escuridão absoluta. O labirinto da alma. Erath está perdida em um labirinto subterrâneo onde os corredores se estendem para além da visão. A escuridão o envolve como uma entidade, deixando-o mais perdido a cada passo. Mas ao fugir da verdade, Erath se perdeu. Não era um labirinto físico, mas em um labirinto de sua própria alma, onde as sombras da criação começaram a corroer sua sanidade. Cada passo que Erath dá o aproxima de algo, uma presença que parece se alimentar de sua desesperança. Ele ouve vozes, mas não consegue discernir se são suas memórias ou algo mais maligno. À medida que ele anda, as paredes do labirinto começam a se mover, formando novas passagens, como se fossem feitas de carne viva. Erath grita enquanto olha para as paredes que se fecham. Não, por favor, me deixe sair. Mas o labirinto se fecha, e uma visão horrível se revela diante dele. Um Deus antigo, que observa pacientemente enquanto a criação de Erath começa a ser consumida. Falando agora sobre o retorno das sombras. Ken, agora transformada em uma figura deformada e atormentada pela escuridão que o consumiu, começa a se arrastar por uma floresta apocalíptica. As sombras, que antes eram apenas uma presença distante, agora tomam formas tangíveis.
Kem, desesperado, falando com as sombras ao seu redor. Eu sei o que sou. Sou nada mais do que um eco daquilo que não deveria existir. O que os primeiros homens descobriram é o mais terrível de todos os segredos. Eles não eram feitos para viver. Eles eram pedaços de um ritual, partes de uma história que nunca deveria ter sido contada. As sombras se tornam mais densas, absorvendo tudo ao seu redor, até que, finalmente, tudo é engolido pela escuridão. O que a gente pode concluir com isso, pessoal? Os homens, na verdade, eles não eram os primeiros homens. Eram apenas peças de um jogo muito antigo, jogado por seres que estavam além da nossa compreensão. E agora eles são apenas sombras, esperando para voltar. Pois é, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa reflexão sobre a criação dos primeiros homens, muita gente me perguntava sobre isso aqui no canal, deixa aí a hashtag Eu Sou Guerreiro, deixa o like, compartilha aí e deixa sua sugestão para próximos vídeos aqui no canal, certo? É com essas palavras profundas de reflexão que eu vou deixando vocês por hoje. É como sempre um prazer estar aqui e até breve, meus pequenos.